para os irmãos. Então, nós vamos compartilhar aqui a mensagem, compartilhar a tela. Pronto. Preparação para a volta de Jesus. Como eu disse, são algumas orientações. Preparação para a volta de Jesus exige muitas outras orientações, muitos outros conselhos a serem colocados em prática, né? A serem praticados diariamente. E o que a gente vê hoje em dia, falando sobre esse tema, a gente vê um mundo desfacelado, um mundo indo em direção ao caos. E quando eu paro assim, lendo sobre esse tema, a gente vai ver alguns detalhes que nos intrigam. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus vier, comparando aos dias de Noé, ninguém acreditava, ninguém acreditará. A gente vai falar um pouquinho sobre os dias de Noé, nesse contexto aqui. E as coisas vão estar normais. As pessoas bebendo, comendo, casando, dando-se em casamento, a vida segue normal, parece que está tudo bem. Mas, por outro lado, a gente vai ver a manifestação da natureza, né? Terremotos, maremotos acontecendo, guerras, etc, etc. Então, parece que em alguns lugares o mundo será promissor. Em alguns outros lugares o mundo estará um caos. Mas aí depois daquele caos a vida volta ao normal e é como se nada tivesse acontecido. Queridos, como deveríamos nós estarmos vivendo nesses últimos dias, né? O foco não é o mundo. O foco, a princípio, é o povo de Deus. Se eu quero fazer parte desse grupo seleto de pessoas, como é que eu deveria estar vivendo? A Bíblia fala sobre perseguição, pelo menos dá a ideia de perseguição. O Apocalipse fala sobre isso, né? A união da besta do mar com a besta da terra traria perseguição ao povo de Deus, que estaria pregando o evangelho. E antes desses fatos, como é que estaria eu vivendo? Como é que estaria eu me preparando para para o encontro com o Senhor? E antes desse encontro com o Senhor, como é que eu deveria estar vivendo em um mundo que para nós não estaria agradável, né? Para nós que professamos essa fé. Então, a necessidade para a volta, a necessidade de um preparo é urgente, né? E aí vem o contexto aqui, nosso perigo como povo. Qual seria o nosso perigo como povo? O maior perigo seria esse, de nos assemelharmos ao mundo e não à imagem de Cristo. Nos assemelharmos ao mundo. Como é que era o mundo antes do dilúvio? Como é que as pessoas estavam vivendo? Naquela época, não existiam cristãos, não existiam pessoas que confiavam em Deus? Claro que sim. Não existia uma igreja onde as pessoas se congregavam? A princípio, sim, um local onde as pessoas se congregavam, que falavam sobre Deus, sobre a promessa, né? Que foi dada a Adão, a Eva e a alguns daqueles patriarcas. E Noé pregou sobre tudo aquilo durante 120 anos. Mas as pessoas, alguns morreram na esperança daquela promessa e outros começaram a
se assemelhar ao mundo, se assemelhar às pessoas daquela época. E como é que nós traríamos para a nossa realidade hoje? É vivermos uma vida, infelizmente, né, de fachada, uma vida onde na igreja desenvolvemos cargos, desenvolvemos ações, atitudes cristãs, mas em casa ou em outro ambiente nós participamos dessa vida, né? Como diz aqui o texto, nos assemelhamos ao mundo, né? Esse é o nosso maior risco hoje. Achamos-nos agora nas próprias fileiras do mundo eterno, nas próprias fronteiras do mundo eterno. Mas é desígnio do adversário de nossa alma levar-nos a adiar para longe o fim do tempo. Quando a gente fala com alguns irmãos, com algumas pessoas a respeito da volta de Jesus, do fim dos tempos, não, puxa, agora que eu estou. Eu lembro de um caso de um irmão que a gente conversando, ele citou que a filha dele ia fazer medicina. Medicina são 6 anos. 6 anos na faculdade, fora a especialização. Que é mais um ano e meio, 2. E aí eu disse, e a volta de Jesus? Adventista ele. Ele disse assim, a volta de Jesus, mas precisamos estar, de repente Jesus não volta nesse período de 6 anos e a oportunidade que temos agora é de formar a filha, ótimo. Aí eu só disse assim para ele, esteja com um pé na terra e um pé no céu. E a orientação precisa ser dada a ela também, né? Ela como adventista. Que tenha um pé na terra e um pé no céu. O que seria esse contexto? De não estar com os dois pés no que o mundo pode oferecer. Porque eu li uma, um vídeo essa semana falando que um percentual muito grande dos cristãos que entram na faculdade saem da igreja. É um risco que se corre. Então, falar sobre a volta de Jesus, sem desejar essa volta de Jesus, é algo que tem acontecido muito hoje, em nossos dias, né? Então, nós estamos sim nas próprias fronteiras do mundo eterno. Jesus está às portas, né? Mas é vontade do inimigo, é desígnio do adversário de Deus e de nossas almas colocar no coração das pessoas que esse evento ainda vai distar ainda há muito tempo, ainda está muito longe. E isso é perigoso. Quem será assaltado? Aí a gente tem 4 colocações. Primeiro, os que professam ser observadores dos mandamentos de Deus. Esses seriam os alvos, né, principais, né, que ele não se importe com as outras pessoas. Ele se importa, ele faz de tudo para mantê-las lá onde estão, da forma como estão. E às vezes até criando situações de calamidade, tristeza, né? Como a gente acompanha aí no mundo, né? Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sendo ceifadas, e isso o inimigo se encanta com tudo isso. Então, o primeiro alvo dele seria os observadores dos mandamentos de Deus. Segundo, essas pessoas que estariam aguardando a segunda vinda do nosso Salvador do céu com poder, glória e glória. Então, a gente viu aí essa semana passada, 2 semanas atrás, né, um reavivamento. Alguns anos atrás, na verdade alguns mesmo, uns 10 anos atrás, eu lembro que, graças a Deus, Deus se manifesta através de alguns homens. Então, de quando em quando ele levanta um homem com determinadas mensagens que chamam a igreja à conversão. Né? E eu lembro que há uns 10, 12 anos atrás, eu me lembro do Daniel Spencer, hoje já pastor, naquela época apenas um leitor do Espírito e Profecia, né? E eu lembro que ele falava sobre reavivamento das igrejas. E eu fico pensando assim, se hoje ele deve estar acompanhando esse momento, né, que está acontecendo. Eu não lembro se é nos Estados Unidos, não lembro exatamente o nome da cidade, mas que lá
Hoje ele teria uma ideia um pouco mais profunda sobre o que é esse reavivamento, né? Porque na época dele, há 10, 12 anos atrás, o que ele abordava nem se compara com o que está acontecendo agora, sobre esse reavivamento. É importante que aconteça? Sim, claro. Mas o que a gente pode tirar de proveito disso, desse momento, queridos, é que alguns reavivamentos serão colocados num patamar diferente do que deveria. O verdadeiro reavivamento está bem que nesse contexto dessa citação, desse slide. Guardar os mandamentos de Deus, isso é se voltar realmente a Deus com esse propósito, com esse princípio, e aguardar a volta de Jesus Cristo na sua essência. Tá? Então, as pessoas estão reunidas, existem pessoas sinceras ali, claro, com certeza, e muitas pessoas sinceras, que nós esperamos sim vê-las no céu, porque a sinceridade do coração de alguns aculminarão com a mensagem, ao encontro com a mensagem, aculminarão numa conversão genuína. Isso vai ser importante. Mas o que a gente vai ver daqui para frente serão citações como essa, cada vez mais indicativo de que o mundo, num contexto religioso também, estaria se voltando de uma tal forma a receber. Eu vi essa semana, também essa semana, a gente está sempre em contato ali com o contexto volta de Jesus, e eu vi essa semana falando sobre um dos nossos irmãos falando sobre pastores, né? Vi com vídeos no YouTube falando sobre a iminente volta de Jesus e como que as pessoas estão esperando essa volta de Jesus. E alguns colocavam que existe um projeto hoje em que várias aparições de imagens irão se desencadear ao redor do mundo, ao redor do planeta. Então, o que que isso pode caracterizar? Ele colocando que as pessoas, os irmãos que esperam, por exemplo, Maomé, a imagem de Maomé irá ser apresentada. Os budistas que esperam a reencarnação de Buda da mesma forma. E assim, cada uma religião que espera o seu irá tê-lo, né, numa representação. Então a gente fica pensando, nossa, as pessoas, se não estiverem alicerçadas à verdade plena, queridos, elas serão facilmente enganadas. E nós, como adventistas, como conhecedores dessa mensagem, nós precisamos estarmos atentos, porque são detalhes pequenos que poderão desencadear um processo de engano, e isso ser fatal para nós, né? Como povo e como indivíduo, né? Então, o alvo do inimigo seriam esses dois contextos que nós acabamos de ver. Solene verdade, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, de cuidar dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34 a 36. Esse aqui é a luz que temos sobre o que eu acabei de falar, né? E ele apresenta aqui alguns detalhes importantes, né? Primeiro, olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Por que que a glutonaria estaria sempre sendo apresentada como um ponto essencial na conversão, na salvação ou perdição das pessoas? Por que que a alimentação é importante? E quando a gente leva para alimentação, o contexto aqui é glutonaria, e as pessoas, às vezes, levam essa expressão como sendo apenas uma quantidade exagerada de comida, que não está errado, mas não é só isso. A glutonaria é o uso de alimentos inadequados para um fim de estabelecer o prazer de comer, tá? Então eu sempre digo para algumas pessoas, ontem uma irmã esteve aqui em casa,
e ela falou a respeito do esposo que estava doente, bem idoso, e falamos um pouquinho sobre alimentação, e em algum momento ela disse, mas ele gosta de comer assim. Mas esse gosto, quando ele chega no hospital, ele não escolhe o gosto do remédio que o médico tem que passar para ele. O contexto ali, como eu disse para ela, eu não gosto, eu fico preocupado com o gosto das pessoas. Porque quando eu coloco o gosto acima da necessidade, isso é um risco que corremos. Então a glutonaria está nesse contexto, né? E Jesus nos adverte quanto à glutonaria. O que era mesmo para eu comer? Era para eu comer isso, 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 nessa quantidade, nesse horário. Todas as orientações foram dadas. Segundo ponto, embriaguez. Embriaguez. Queridos, quando a gente fala sobre o que estou embriagado, não é só álcool que embriaga, né? Vídeos, música. Embriaguez é aquilo que entorpece o intelecto, a mente, o ser. Então, cuidado com aquilo que nós estamos assistindo, que estamos lendo, que estamos ouvindo. Pode ser um risco, pode nos embriagar de tal forma que estejamos numa posição de cegos, né? E ela fala também dos cuidados desta vida. Os cuidados desta vida. Pode ser justo, certo, mas se eu coloco os cuidados dessa vida acima da vontade de Deus, é um outro risco que eu estou correndo, né? E aí vem sobre vós de improviso aquele dia, pronto. A cena que mostra esse texto, queridos, é a cena final. Eu estou aqui tranquilo, não compreendi adequadamente a mensagem, não saí a princípio, né? A orientação é essa que saíamos para os campos em um determinado momento. Eu estava tão embriagado, tão entorpecido, né? Tão cheio de glutonaria que eu não compreendi a mensagem, o tempo certo e adequado para sair. Não saí, e aí o, o contexto aqui é que aquele dia veio sobre mim de improviso, né? Então a orientação é vigiar em todo o tempo. Como? Orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas, que é onde acontecer está em pé diante do Filho do Homem, né? O resultado, considerando a brevidade do tempo, nós, como povo, devemos vigiar e orar, e em caso algum permitir que sejamos desviados da solene obra de preparo para o grande acontecimento à nossa frente, né? Em caso algum permitir que sejamos desviados, né? Alusão de muitos, como o tempo aparentemente se estende, muitos se tornam descuidados e indiferentes em relação às suas palavras e ações. Descuidados e indiferentes, né? Irmãos, é triste quando a gente vê hoje muitas mensagens sendo dadas por pregadores, pastores, membros, líderes, mensagens tão fortes, tão significativas, e a igreja continua, muitos, né, da igreja continuam sem o preparo devido, né? Pronto, o termo diz descuidados e indiferentes. É o texto que fala, né? E quando a gente vai apresentar algum tema nas igrejas, algum tema sobre a volta de Jesus, sobre abordar esses temas que eu citei há pouco, glutonaria, alimentação adequada, os cuidados do mundo, a gente percebe que a igreja parece que não está preparada, não está se preparando, pronto, a posição é essa, não está se preparando como deveria. Estão descuidados quanto à mensagem, estão indiferentes, vivem de forma indiferente à mensagem. Isso é perigoso, não reconhecem o perigo em que se acham. Cegos e não veem nem compreendem
a misericórdia de nosso Deus em lhes ampliar o tempo de graça. É assim que muitos estão vivendo, queridos. Quando nós começamos a mensagem, agora há pouco, eu percebi que nesse grupo, geralmente a gente vê aí 20, 30 pessoas, eu acho que já chegamos a 40, e nós estávamos aqui com, acho que na tela tinha 8 pessoas, mais duas 10. Ou se na tela tinha 6, acho que tinha 8, mais duas 10 pessoas. E a gente se pergunta assim, o que está acontecendo? Por que que, por que que as pessoas estão se afastando de momentos como esse? De buscar a fonte, buscar através do pensamento de alguns irmãos, assuntos detalhados de temas tão relevantes, tão importantes para a nossa vida espiritual. O que está acontecendo com a igreja? A gente vai em algumas igrejas até grandes, né? Igrejas centrais, dias de domingo, dias de quarta-feira, dias de cultos de oração, e a gente vê um número cada vez menor de pessoas. O contexto aqui parece que não compreendem a misericórdia do nosso Deus em ampliar um pouco mais o tempo de graça, né? E hoje nós estamos, parece que vivendo uma vida acomodada, tranquila, onde estamos, da forma como estamos vivendo, ganhando nosso dinheirinho no final do mês, o que não é errado, claro, mas estamos tranquilos, assim, utilizando o tempo. Dia de quarta-feira, às vezes, a gente se pergunta assim, hoje a gente vai à igreja? Não, hoje a gente não vai à igreja, não. Na próxima quarta a gente vai, quem sabe. E eu lembro de um pastor que ele dizia assim, que o corpo dele pedia para ele ficar na igreja. Mas a mente dizia assim, não, você não pode ficar na igreja na quarta-feira. Você precisa dar o exemplo, você precisa buscar ao Senhor, você precisa fazer o que é certo fazer. Então a mente dele trabalhava com o corpo para que se ele se arrumasse, aprontasse, vestisse, pegasse a Bíblia dele, colocasse no carro e fosse à igreja com a família. Irão ter dias, queridos, que a gente precisa agir dessa forma. Nos policiarmos mentalmente para que a nossa mente nos conduza, né? É o elo, a comunicação entre Deus e o homem é a mente. Nos conduz e atentemos para a voz do Espírito Santo dizendo, vá sim, vá à igreja, a fim de que tenham oportunidade para formar o caráter para a vida futura e mortal. Aproveitar essas oportunidades para formar o caráter, né? Eu sempre bati muito nessa tecla nas minhas pregações e orientações, né? Quando a gente faz o contexto bíblico. O que está em voga hoje é a preparação de um caráter sólido. O Apocalipse fala sobre esse contexto de maneira muito plausível quando ele fala sobre as vestes, em especial de Laodiceia, a última igreja, né? A sétima igreja. E essas vestes, elas simbolizam ou caracterizam o caráter do ser humano. E é exatamente o que hoje nós precisamos estar trabalhando, né? Aproveitar as oportunidades para formar um caráter para uma vida imortal, futuro imortal. O tempo lhes é concedido não para ser empregado em seguir sua própria comodidade e se tornarem habitantes da terra, mas para ser empregado na obra de vencer cada defeito de seu caráter e em ajudar os outros, pelo exemplo e esforço pessoal, a verem a beleza da santidade, a buscarem essa beleza da santidade. Esse é o contexto. E, irmãos, detalhes, a gente lendo esse livro, de onde foi extraída essa mensagem, que eu fiz um propósito há alguns anos atrás de ler os livros de Espírito e Profecia pela manhã cedo, e a gente tem feito isso até hoje. E há 2 anos atrás, nós sempre perguntávamos que livro leremos agora, quando acabávamos um. E eu disse assim, eu tenho vontade de ler os 9 livros dos Testemunhos para a Igreja. Pronto, então esse será o propósito agora. E lemos volume 1, volume 2, volume 3 e agora estamos no volume 4. E por onde eu passo e tenho a oportunidade de fazer a mensagem,
Eu geralmente faço um apelo à igreja. Estudem o espírito de profecia. O que a gente tem encontrado de citações que nos revelam detalhes sobre a volta de Jesus, necessidade de preparo, é incrível, é incrível. E essa citação aqui a gente encontra aí sendo disseminadas em muitos contextos de pregações de forma muito incisiva, né? O tempo lhes é concedido não para ser empregado em seguir sua própria comodidade e se tornarem habitantes da terra. Tudo que nós falamos até aqui está inserido nesse contexto aqui. Mas para ser empregado o tempo, para ser empregado na obra de vencer cada defeito de seu caráter e em ajudar os outros, pelo exemplo e esforço pessoal, a verem a beleza da santidade. Eis o nosso maior objetivo aqui, queridos, agora nesses últimos dias. Será que ainda existe algum defeito na minha vida? Algum defeito de caráter que eu preciso vencer? Esse é o tempo. Não teremos outro. Isso precisa ficar muito patente aos meus olhos, muito patente à minha vista, todos os dias. Eu preciso vencer os meus defeitos de caráter enquanto há tempo. Porque, queridos, se existia algum defeito de caráter, quando Jesus voltar, ele não vai interceder por mim quanto àquele defeito. Então, o tempo que eu preciso ter, que eu tenho para vencer esse defeito é agora, é hoje. É esse o momento. E poder ajudar a outros também, com o meu testemunho, com as oportunidades de pregação, por exemplo. Deus tem sobre a terra um povo que, com fé e santa esperança, está acompanhando o rápido desenrolar da profecia e buscando purificar a alma na obediência à verdade, a fim de que não sejam encontrados sem as vestes nupciais quando Cristo aparecer. Pronto, Deus tem sim um povo na terra que está acompanhando o rápido desenrolar da profecia, quer dizer, ele é um conhecedor, ele é um estudioso da palavra, do Espírito de Profecia, dos livros, ele é um estudioso do que vem se desenrolando na Terra no âmbito político, no âmbito social, no âmbito natural, na natureza, né, nos eventos catastróficos da natureza. E o que ele faz com todo esse conhecimento? Ele está buscando purificar a alma na obediência à verdade. Ele sabe o que é preciso fazer, e quem ele precisa ser, e como ele precisa ser, né? Para que ele seja, para que não seja encontrado sem as vestes nupciais. Queridos, as vestes nupciais, de novo, nesse contexto, né? As vestes nupciais simbolizam o caráter, a imagem de Jesus Cristo resplendente em nós. As vestes nupciais, quando Cristo aparecer. Como nos dias de Noé, nos dias de Noé, os habitantes do velho mundo riam-se, escarnecendo daquele que os supersticiosos chamavam de temores e pressentimentos do pregador da justiça. É o que acontecia na época. Foi ele denunciado como visionário, fanático, alarmista. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 26. É exatamente como entendemos que vai acontecer nesses últimos dias, né? Como será, como o povo de Deus será visto na sociedade, né? Como fanático, como alarmista. Os homens rejeitarão a solene mensagem de advertência para os nossos dias, como fizeram no tempo de Noé. Claro. E a mensagem, a gente vê hoje, queridos, claro que tem outras coisas no contexto do santuário celestial, por exemplo, as festas judaicas, que nós ainda extraímos dessas festas muitas lições para os nossos dias, tanto que cada uma das festas judaicas tem um simbolismo para esses últimos dias. Hoje nós estamos na festa, por exemplo, na festa da expiação, e que o que caracteriza a festa, o que caracterizava a festa da expiação nos dias de Jesus, nos dias de Moisés, nos dias passados, hoje trazemos para nossos dias como sendo algo significativo, né?
E aí faltaria apenas uma festa que é a última, que é a volta de Jesus, né? Mas quando a gente tira a questão do santuário e a questão do sábado, doutrinamente temos ainda muitas semelhanças com o mundo evangélico, como um povo, né? Temos muitas doutrinas que nós observamos que eles também observam. Mas quando a gente toca e aborda essa questão do sábado, o que a gente percebe é uma mudança, né, na forma como eles recebem essas informações. Eles ficam irados, enfim. Então, homens rejeitarão a solene mensagem de advertência para os nossos dias, como fizeram nos tempos de Noé, mas essa mensagem, ela será pregada, ela deverá ser pregada sim. Referir-se-ão aos falsos mestres que predisseram o acontecimento e estabeleceram um tempo definido, e dirão que não tem mais fé em nossa advertência do que na daqueles. Esta é a atitude do mundo hoje. Assim como as pessoas rejeitaram a mensagem de Noé na época dele, o mundo rejeitará a mensagem também. Por isso que, queridos, existem pessoas sinceras no mundo que estão esperando a nossa chegada para pregar o evangelho. Existem sim. Eu lembro de um pregador, um missionário, e que ele foi no interior do Maranhão, e ele foi fazer uma campanha evangelística. E ele começou a ir de casa em casa, de porta em porta, e chamando as pessoas para essa campanha evangelística. E ele chegou em uma determinada casa, um pouco afastada, como é de comum no interior, e ele bateu lá e abriu a porta uma senhora. Ela estava bem arrumada, com a Bíblia na mão, e ela disse assim: eu já aguardava o Senhor há muito tempo. E ele se impressionou com o que ela falou. Ela estudava a Bíblia, ela aguardava esse missionário, que seja com essa verdade presente, e ela foi sim batizada. Então existem pessoas que estão aguardando, sinceras de coração, que estão aguardando um esclarecimento maior sobre essa mensagem que a gente tem que apresentar, porque Deus tem trabalhado na vida dessas pessoas, com certeza. Mas o contexto aqui é: muitas pessoas rejeitarão assim a mensagem, assim como rejeitaram nos dias de Noé. A incredulidade acha-se muito propagada, e a pregação da vinda de Cristo é escarnecida e exposta a ridículo. Isso torna tanto mais necessário que os que creem na verdade presente mostrem pelas obras a sua fé. Isso aqui, queridos, é muito sério para nós, porque muitas vezes não temos a oportunidade de falar, porque somos impedidos de alguma forma. Eu comecei a dar um estudo bíblico no trabalho, e a colega, alguns dias depois das lições, do início das lições, ela disse: Carlos, eu começaram a acontecer alguns problemas, e ela disse que ela queria que a gente parasse um pouquinho. E eu entendi, claro, o inimigo não brinca em serviço, né? E aí eu voltei a oferecer alguns dias a mensagem. Ela disse: não, eu vou pedir, na hora certa eu irei pedir. Bem, deixei na liberdade dela. E aí, o que que me sobra agora, queridos? São as obras, né? As oportunidades de estar de quando em quando orientando um contexto ou outro dentro da palavra. E claro, principalmente o testemunho, o nosso testemunho. Então, o contexto aqui mostra exatamente essa situação. Precisamos mostrar agora para essas pessoas, através das obras, a nossa fé. O que fazer? Devem ser santificados pela verdade que professam crer, pois são cheiros de vida para vida ou de morte para morte. É exatamente essa a situação, né? É aproveitar as oportunidades para testemunhar, sendo justo, coerente, amigável, honesto, né? Para com as pessoas. E elas perceberão que ali habita, né, uma pessoa cristã, de fato e de verdade, né? Precisamos ter isso em mente.
Foi-lhe dado o tempo necessário para volverem de seus pecados, para vencerem seus maus hábitos e para desenvolver um caráter justo. Isso é conosco, né? Foi-nos dado esse tempo. A condição hoje mais é a inclinação para o pecado, embora a princípio fraca em muitos, fortaleceu-se pela condescendência repetida, precipitando-os na ruína inevitável. Existiam pessoas sinceras ali no meio, na época de Noé? Claro que sim, existiam pessoas sinceras. Mas por conta da união com outras pessoas, da ridicularização da mensagem, essas pessoas foram se afastando aos poucos. Corremos o mesmo risco? Corremos, sim, com certeza. Então, se nós começarmos a nos unirmos com pessoas, em atitudes, né, não agradável a Deus, quando deixarmos paulatinamente de estudarmos a Bíblia, por exemplo, de não nos interessarmos pelo Espírito de profecia, aos poucos, esse mesmo Espírito, que hoje a princípio pode ser forte, ele vai se enfraquecendo a tal ponto de começarmos a falhar diante de nossas obrigações para com Deus, né? Para com o nosso caráter, desenvolvimento do nosso caráter também, claro. A misericordiosa advertência de Deus fora rejeitada, o desdém, o escárnio, a zombaria, isso veio à tona naquela época. E aquelas pessoas que estavam desenvolvendo um caráter que aceitaria a mensagem de Noé, a mensagem de Deus através de Noé, elas começaram a perder de vista esse foco e achar que, de fato, através da zombaria, o desdém e o escárnio, aquilo tudo fosse, de fato, mentira, né? E que a chuva nunca cairia, e que o dilúvio nunca viria. E as consequências foram deixadas em trevas, para seguir o rumo que seu pecaminoso coração escolhera. Exatamente essa é a imagem que se traz hoje para os nossos dias. As pessoas serão deixadas em trevas, isso já acontece, né? A gente, de quando em quando, acompanha aí alguns de nossos irmãos se afastando devagar, devagar, até que começam a falhar na igreja, e aí daqui a pouco que a notícia que surge é que alguns irmãos estão abandonando a fé. O processo de cegueira espiritual se dá exatamente dessa forma: glutonaria, embriaguez e os cuidados desta vida. É o que a gente abordou lá no início do contexto. Tempo presente, essas palavras de Cristo deveriam calar no coração de todos os que creem na verdade presente. Quais? Lucas 21:34 diz: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se encarregue de glutonaria, de embriaguez, de cuidar desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O contexto é inicial, né? Nosso perigo é nos apresentado pelo próprio Cristo. Jesus sabia, ele conhecia os perigos que haveríamos de deparar nesses últimos dias e queria que nos preparássemos para eles, para esses perigos, né? Mateus 24:37 diz: Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam e bebiam, plantavam, edificavam, casavam-se, davam-se em casamento, e não conheceram até que veio o dilúvio e levou-os a todos, né? A imagem que temos, queridos, é de uma vida normal, pelo menos normal para o contexto que foi desenvolvido, que foi criado. Hoje em dia, nós podemos incorrer no mesmo contexto. A gente pode ver uma vida exatamente dessa, mesmo estando dentro da igreja, né? Olha o contexto aqui: comiam, tem comida nessa história, glutonaria que nós falamos no contexto, comiam e bebiam, plantavam, edificavam, casavam, se davam em casamento, uma vida aparentemente normal, e não conheceram essa cegueira espiritual que essa condição ela nos traz. Até que veio o dilúvio e levou a todos. O dia do Senhor encontrará os homens da mesma forma, absorvidos nos negócios e prazeres do mundo, em banquetes e glutonaria, condescendendo com o apetite pervertido, no degradante uso de bebidas alcoólicas e no narcótico fumo. Sabe o que é interessante? É que a gente ouvindo essa situação, a gente se volta para o contexto espiritual, né?
Não, peraí, isso aqui é o mundo. Né? Isso aqui é a imagem do mundo, bebendo, alcoólico, bebidas alcoólicas, narcótico, fumo. É contexto do mundo. Olha só o próximo slide. Esta já é a condição do nosso mundo. Ah, beleza, como foi falado. E essas condescendências encontram-se mesmo entre o professo povo de Deus, alguns dos quais seguem os costumes do mundo e participam de seus pecados. Olha que interessante. Esse aqui é o ponto que a gente queria abordar também. Parece que não é só o contexto do mundo que está vivendo isso. O que fala a servo do Senhor é que essas condescendências encontram-se mesmo entre o professo povo de Deus. É? Aqueles que se declaram adventistas, que se declaram cristãos, estão vivendo à luz dessas mesmas atitudes, dessas mesmas atividades. E é isso que, queridos, esse que nos vem, é que nos preocupam, né, como povo de Deus. Senhor, será se fui eu? Será se sou eu? Será que eu estou vivendo dessa forma? Advogados, artífices, lavradores, comerciantes e mesmo os pastores do púlpito clamam paz e segurança quando a destruição está na iminência de desabar sobre eles. Mesmo pastores, né? Quando ele fala pastores, eu não quero aqui esboçar uma, a obra de uma pessoa em si, né? Quando ele fala pastores, ele está referindo-se a pessoas que estão dentro da igreja, que têm um conhecimento profundo da palavra. Mesmo esses correm o risco de clamarem paz, paz, segurança e não veem a iminente calamidade que estão diante de si. Como estarão? Não negligentes, a crença na iminente vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu não levará o verdadeiro cristão a tornar-se negligente e descuidado nas atividades comuns da vida. Claro, a crença na iminente vinda de Cristo, querido, não levará o verdadeiro cristão a tornar-se negligente e descuidado. Não. Por toda parte em nossas fileiras é praticada desonestidade e essa é a causa da mornidão por parte de muitos que professam crer na verdade. Opa, em nossas fileiras está falando da gente. E qual é o contexto mesmo? Desonestidade. Desonestidade. Eu tenho um irmão de sangue, que uma vez conversando com ele, falando sobre a questão de trazer coisas do trabalho, ele disse assim para mim, ele não é cristão, ele estuda a Bíblia, ele não tem uma denominação religiosa. Ele se diz, se pergunta, ele se diz católico, mas estuda muito a Bíblia, conhece, é um bom conhecedor da palavra. Ele disse assim, Henrique, eu não pego nenhuma caneta para trazer para casa. Você usa a caneta do trabalho, eu, quando termino de usar, eu deixo a caneta lá e no outro dia que eu volto ao trabalho, pego de novo a caneta. Eu não trago a caneta para casa, porque eu sei que ela não é minha, ninguém me deu. Nossa, aquele para mim foi um testemunho muito bom, muito bonito. E queria dizer assim que eu preciso me comportar também no trabalho, né? Em todo lugar. A palavra aqui chave é honestidade ou desonestidade. E infelizmente muitos estão, eu estou contextualizando, né? Muitos estão vivendo isso. Muitos professos cristãos, pessoas que estão em nossas fileiras de adventista, estão vivendo a desonestidade, sabe? É um pequeno é um pequeno deslize apenas o contexto da desonestidade. Não precisa roubar R$ 1 milhão. Basta R$ 1, 50 centavos, 10 centavos que seja. Isso já caracteriza para Deus desonestidade quando você sabe que aquilo ali não é seu, que aquele recurso não é seu, que aquele objeto não é seu. Ah, eu vou levar para casa porque todo mundo leva. Você é uma pessoa assinalada por Deus, você é uma pessoa que se declara cristão,
Você vive, é para viver o Evangelho de Jesus Cristo. A imagem de Jesus Cristo está estampada em seu rosto, em suas atitudes, em sua obra, em suas obras. Então você deveria agir de maneira diferente, né? Não se acham ligados a Cristo e iludem sua própria alma. Quem? Os desonestos, né? Entristece-me o coração, diz a serva do Senhor, fazer a declaração de que existe uma alarmante falta de honestidade mesmo entre os observadores do sábado. Muito sério. Os anjos de Deus que observam o desenvolvimento do caráter e pesam o valor moral, registram nos livros do céu essas pequeninas transações reveladoras do caráter. Pequeninas transações, sabe, irmãos? Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito. E esse muito aqui, queridos, no céu, é o céu, né? No céu não vai existir ninguém que intente fazer qualquer uma dessas atitudes, tomar algumas dessas atitudes. Os filhos de Deus nunca devem deixar de lembrar que em todas essas as suas transações comerciais estão sendo provados e pesados nas balanças do santuário. Todas as nossas transações comerciais. E quando a gente fala comercial, não, eu trabalho de forma pública. Eu sou um secretário, eu sou um digitador, eu sou um, enfim, aonde quer que formos, o que é que estejamos fazendo, em qualquer das nossas transações, compras ou vendas, a gente não pode visar o lucro na desonestidade, né? Na desonestidade, que estamos sendo provados, queridos, na balança do santuário. Caráter. O menor desvio da veracidade e retidão constitui transgressão da lei de Deus. O menor desvio da veracidade e retidão constitui transgressão da lei de Deus. A contínua condescendência com o pecado acostuma a pessoa ao hábito de proceder mal, mas não diminui o grave caráter do pecado. Não diminui o grave caráter, a contínua condescendência com o pecado. Qual é o pecado que nós estamos nos referindo? Desonestidade. Deus estabeleceu princípios imutáveis que ele não pode mudar sem uma revisão de toda a sua natureza. Está falando sobre a lei de Deus e a importância dela em nossas vidas. Como sermos honestos sempre. E os que desrespeitam nesta vida as reivindicações de Deus, nos seus pormenores, claro, não lhe respeitariam a autoridade se estivessem no céu. Olha, queridos, isso aqui, essa declaração é muito forte, muito significativa para nós, né? Se eu não, aliás, os que desrespeitam, os que não respeitam nesta vida as reivindicações de Deus, não lhe respeitariam as autoridades se estivessem no céu. Isso nos mínimos detalhes. Agora é hora para refletir. É hora para a gente declarar quem somos, né? Eu me reportei agora há pouco àquela citação de Judas, né? E dos demais apóstolos, quando Jesus declarou: um de vocês me trairá esta noite, né? E João chegou diante de Jesus e disse: Senhor, sou eu, Pedro, né? Senhor, sou eu, quem será? Queridos, precisamos analisar hoje o nosso caráter, para que nos perguntemos: Senhor, como está meu caráter hoje? Alguém há de te trair, Senhor, sou eu? Eu estou desenvolvendo um caráter hoje desonesto, glutão, cheios do cuidado desta vida. Senhor, isso não me conduzirá ao céu. Se eu reconheço isso hoje em minha vida, o apelo é feito agora, queridos. Precisamos mudar, precisamos permitir que o Espírito de Deus nos transforme enquanto há tempo, porque os dias são breves e são maus. Portanto, queridos, que o Espírito do Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos faça refletir em tudo que vimos aqui. São poucos os conselhos, mas são valiosos.
Que nos apliquemos a estudar mais, a ler mais o Espírito e Profecia, a lermos mais, claro, a Bíblia, a lermos mais os periódicos da igreja, a lição da escola sabatina. É muito provável, e eu espero assim, que todos aqui façam isso. Mas a nossa orientação é para toda a igreja, por onde passamos. Estudemos mais a Bíblia, estudemos mais, apliquemos mais a estudar o Espírito e Profecia. São muitas as leituras, são muitos os livros que precisamos de fato nos dedicar a estudar. E extrair cada dia, eu lembro que eu vi uma irmã falando sobre isso, todos os dias eu preciso aprender uma nova lição. E aquela lição precisa ser empreendida para aquele dia, precisa ser colocada em prática naquele dia. E aí, paulatinamente, eu vou fortalecendo essas atitudes até formar um caráter que glorifica a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, amém, meu irmão. Deus seja louvado. Irmão Henrique, eu estava vendo aqui, né, quando o senhor falou em relação aos testemunhos